Olá, gente. Eu sou a Lúcia Lima, esse é o nosso canal e eu estou aqui hoje para falar sobre uma grande data, o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. E para tal, eu estou trazendo uma pessoa com uma imensa responsabilidade de falar a respeito desse grande momento. E é por isso que vocês têm que prestar atenção, porque essa pessoa se chama Ana Martins, com uma larga experiência na Câmara Municipal de São Paulo e na Assembleia Legislativa. Foi vereadora por 2 mandatos e meio e mais um mandato de deputada estadual, e é por isso que ela tem muito para contribuir nesse momento difícil que a gente está vivenciando. Ana, obrigada por você estar aqui, e eu gostaria que você se colocasse nesse momento, diante de tudo que você já fez, ou uma pequena parte, para nos preencher nesse momento tão difícil. Muito obrigada, Lúcia Lima, pelo convite. E eu quero sim abordar essa questão do Dia do Trabalhador e Trabalhadora, 1º de maio, muito importante para todas nós. Eu sei que esse dia, muitas vezes os patrões até falam Dia do Trabalho, mas nós falamos Dia do Trabalhador, da trabalhadora. Eu tenho uma experiência de vida que eu também trabalhei na zona rural, trabalhei com a enxada, trabalhei em fábrica também, em várias fábricas. Fiz também uma experiência importante em oficina de bordado. E hoje quero chamar todas as mulheres e homens, nossos parceiros, para que a gente pense muito na crise violenta que estamos vivendo do capitalismo, que aumenta a fome e o desemprego. Não é possível que quem produz a riqueza da nação, quem produz os alimentos que chegam na nossa mesa, sofram com essas políticas tão mal administradas. Nós precisamos exigir dos governos em todos os níveis medidas que diminuam essas dificuldades que o povo trabalhador está vivendo. Nós precisamos sim do apoio do sindicato, das entidades e de todos aqueles que querem uma vida melhor e digna para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Ana, qual é a sua visão dos dias dos trabalhadores e das trabalhadoras em relação às mulheres? Nós mulheres, Lúcia Lima, nós temos tripla jornada de trabalho. Nós cuidamos da casa, organizamos, alimentação, a limpeza. Nós trabalhamos fora, porque hoje em dia a grande maioria das mulheres trabalham fora, e ainda cuidamos da educação, da saúde dos filhos. Então, hoje, numa crise tão grande de fome e desemprego, a mulher sofre muito mais do que os homens. E nós precisamos, sim, de medidas necessárias por parte do governo federal, estadual e municipal para amenizar essa situação difícil de crise. As mulheres trabalhadoras da roça, as mulheres das fábricas, as donas de casa, as domésticas, também as mulheres que trabalham na saúde, todas assumem essa tripla jornada. Não é fácil, mas nós temos necessidade de políticas públicas que amenizem essa situação, além de ações de solidariedade do sindicato, das entidades, de grupos organizados, para que a fome não seja tão cruel. Os salários têm sido diminuídos, o desemprego tem aumentado muito e está exigindo medidas concretas para essa melhoria nas condições de vida das trabalhadoras e dos trabalhadores. Sendo que as mulheres, uma grande porcentagem, são arrimo de família. E é por isso que nós precisamos de políticas públicas que venham ao encontro dessa condição da mulher. O número de profissionais da saúde infectados está aumentando de forma progressiva, inclusive levando-os à morte. O que você acha do descaso público em relação a esses profissionais, trabalhadores? Sua pergunta, Luciana, é muito oportuna, porque a situação é muito grave. Os profissionais da saúde, eles estão sem equipamentos necessários, não têm conseguido isso dos seus responsáveis, e nós sabemos que uma grande parte dos profissionais da saúde são mulheres negras, em todos os segmentos, em todos os setores. Por isso,
Nós precisamos, sim, de medidas urgentes e responsáveis, tanto do prefeito, como do governador, como do governo federal, porque não é possível que quem cuida da saúde, quem cuida dos idosos, dos infectados, dos internados, de todos esses que estão com essa pandemia, com a sua saúde atingida, sejam tratados dessa forma. Por isso, neste nosso depoimento, nós queremos protestar e exigir medidas concretas para que esses profissionais não sejam levados a óbito. Ana, a violência contra as mulheres, ela tem aumentado de forma absurda. E agora, neste momento em que se vive o confinamento e o isolamento social, tem sido um absurdo. Você sabe que o governo Bruno Covas fechou várias casas de proteção às mulheres. O que você acha disso? Quero manifestar minha indignação, Lúcia Lima, porque com o confinamento, isolamento das pessoas na casa de cada um, foi aumentando cada vez mais a violência contra a mulher. Onde se viu esse prefeito Bruno Covas diminuir as políticas públicas voltadas para a violência contra a mulher? É um absurdo, merece todo o nosso protesto, nossa indignação. Precisamos nos juntar aos sindicatos, às entidades feministas, aos movimentos e com a colaboração das mulheres trabalhadoras e as mulheres da periferia, exigir que ele retome essas políticas públicas, amplie as políticas públicas, porque não podemos permitir que essa violência aumentando não tenha esse apoio do governo. É responsabilidade do poder público garantir essas políticas para diminuir as sequelas que as crianças sofrerão no futuro, na sua adolescência, na sua juventude. Por isso fica aqui a nossa indignação. Ana, o que você acha dos esforços que têm sido feitos pelo governo federal, estadual e municipal no tocante ao destruir com a vida dos trabalhadores, os direitos dos trabalhadores? O que você acha sobre essa situação? Nesse 1º de maio, nós precisamos recordar que as conquistas da nossa Constituição de 5 de outubro de 88 e depois da CLT, a consolidação das leis do trabalhador, nós tivemos conquistas com muita luta, muita mobilização. É um crime o que esse Bolsonaro vem fazendo, destruindo a legislação trabalhista, as legislações previdenciárias, os direitos democráticos tão importantes para o povo trabalhador e especialmente para as mulheres trabalhadoras. Que futuro terá nossa juventude com essas medidas que eles estão adotando em todos os níveis de governo? Não podemos deixar desse jeito. Precisamos unir todas as forças democráticas, os sindicatos, os trabalhadores, as trabalhadoras e exigir que seja dado continuidade a esses direitos duramente conquistados. Ana, nesse momento, nós temos muitos trabalhadores morrendo como se fossem baratas. Nós temos uma resposta do presidente da República aos risos. Ele ri, ele debocha da vida humana. O que você acha, neste momento, de tão pouco caso desse cara que se diz presidente contra a vida dos trabalhadores e de toda a nação brasileira? Ele é um inimigo do povo, Lúcia Lima. Ele é um destruidor da democracia. Ele é um homem imbecil, um alopata, um psicopata, não de doença, mas de caráter. Não tem nenhuma responsabilidade com o presidente. Não é um estadista. É um prejuízo para a nação brasileira, para o povo brasileiro, esse homem no poder. Nós precisamos cada vez mais isolá-lo e desenvolver um grande processo de impeachment e apoiar a CPI que Orlando Silva pediu para que investiguem todas as irresponsabilidades desse presidente, que é uma figura nefasta para o Brasil, para o povo brasileiro, especialmente para nós mulheres trabalhadoras. Nesse momento, nós estamos sabendo que houve uma autorização do Bruno Covas para que se abrisse mais covas nos cemitérios, onde estão sendo enterrados as vítimas do coronavírus. Sabendo que
Dentro dessa informação, não foi feita nenhuma preocupação com a segurança desses trabalhadores. O que você me fala disso? O prefeito Bruno Covas, prefeito da maior cidade do país, está sendo irresponsável. Não é covas abertas por escavadeiras e também que cobrem os caixões com essas escavadeiras. Nós queremos mais dignidade, mais respeito com os seres humanos. Essa falta de equipamentos, essa irresponsabilidade como prefeito de uma cidade que tem o maior orçamento do país, precisa ser tratada de forma mais digna, mais democrática e melhor. Não podemos concordar com isso. Prefeito, tome o exemplo dos prefeitos estadistas. Seja um homem brasileiro que respeite a dignidade dos funcionários, das pessoas e dos cidadãos. Nós, mulheres, queremos manifestar nossa indignação por sua postura. Queremos que se modifique isso e que tenhamos dias melhores nessa cidade. Ana, eu concordo com as suas colocações. Esse governo que está aí é um governo de extrema irresponsabilidade em relação não só à questão da saúde pública, que é o que está hoje em pauta, mas como todos os outros trabalhos, com as terceirizações, com desrespeito às mulheres, com as políticas públicas encerradas. E o mais grave nesse momento é que temos uma pandemia expandindo-se cada vez mais, e a Zona Leste, onde temos o maior número de pessoas, de habitantes, não temos uma previsão de um hospital de campanha. Nós estamos chegando no estrangulamento absoluto do SUS e nada foi feito. Exigimos que esse governo se preocupe com o hospital de campanha e, inclusive, nós mulheres vamos apresentar os locais para que isso seja feito imediatamente. O SUS não comporta mais o número de internações. Temos que nos unirmos para morrer menos pessoas. Concordo plenamente com você, temos que se indignar sim. E é isso, e muito obrigada pela sua participação. Foi de grande valia nesse momento tão difícil, onde as pessoas não se predispõem a fazer nenhuma fala, até com medo do que está por vir. Obrigada, Ana, você foi de grande valia. Lúcia Lima, muito obrigada pelo convite. Eu considero que foi muito importante nós ter a oportunidade de transmitir essas mensagens, e eu queria também somar com você na luta para que tenhamos um hospital de campanha na Zona Leste. É necessário, somos mais de 4.300.000 habitantes, mas também gostaria de dizer a todos, não vamos deixar de participar do 1º de maio, mesmo online, porque é o Dia da Trabalhadora, é o Dia do Trabalhador, e só unidos nós conquistaremos dias melhores. Ana, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, ela foi de grande valia neste momento. E para vocês que assistiram o nosso vídeo até aqui, se gostaram do nosso canal, se inscrevam e até o próximo vídeo. Lúcia Lima, um abraço.